Afinal, a reforma da Previdência reduz privilégios ou arrocha os mais pobres? Mas, afinal, a reforma almejada pelo governo de Jair Bolsonaro é justa? Nessa reportagem a Djalma Batista TV destrincha a proposta, mostrando que ela atinge todos os grupos, desde os mais pobres aos mais privilegiados. Há alguns pontos na reforma que melhoram a desigualdade, outros que são controversos e outros que claramente aumentam, observa a economista Vilma Pinto, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, IBRE/FGV. A meta de Bolsonaro é economizar cerca de 1,1 trilhão em 10 anos com a reforma. Em termos absolutos, o grosso recai sobre os trabalhadores do setor privado, atendidos pelo INSS, 687 bilhões. As mudanças na aposentadoria dos servidores federais civis somam 202 bilhões, enquanto o saldo líquido para os militares é de 10 bilhões. As mudanças na Previdência estão atreladas a aumento de salários. O restante, 182 bilhões, vem de alterações no BPC, benefício para idosos em extrema pobreza, e abono salarial, renda extra garantida a trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. O Ministério da Economia argumenta que a economia com os atendidos pelo INSS é maior em termos absolutos, porque esse grupo é numericamente muito superior ao de militares e servidores. Já proporcionalmente, calcula o governo, os grupos de maior renda estão contribuindo mais para a economia. Os cálculos do governo indicam que os 71 milhões que serão afetados pelas mudanças em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS perderão, em média, 9 mil em 10 anos. Já as mudanças propostas para os servidores públicos federais devem atingir 1,4 milhão de pessoas, o que resultaria em perda média de 141 mil. No caso dos militares, o governo calculou apenas o impacto das mudanças nas aposentadorias, que geram economia de 97,3 bilhões em 10 anos. Isso representaria em média a perda de 181 mil para os 540 mil afetados. Não entraram na conta os ganhos com a reestruturação da carreira prevista no pacote e que representa aumento de gastos de 86,65 bilhões em uma década. Obter o tira-teima do impacto da reforma não é simples. A reforma que acaba de ser apresentada mexe em muitas regras, por isso, medir seu efeito global sobre a distribuição de renda exige amplo estudo ainda não realizado por economistas. No caso da proposta do governo Michel Temer, por exemplo, uma análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, chegou à conclusão que ela produziria uma piora bem tímida na desigualdade, contrariando visões excessivamente otimistas ou pessimistas sobre os possíveis efeitos redistributivos da reforma. Para o consultor legislativo do Senado Pedro Neri, autor do livro Reforma da Previdência, Por que o Brasil não pode esperar? A proposta de Bolsonaro é, de maneira geral, mais justa que a de Temer, pois endurece mais as regras para os segmentos de maior renda, servidores públicos, militares e trabalhadores do setor privado que se aposentam com benefícios maiores pelo INSS. Ele avalia também que a proposta enviada este ano para o Congresso é mais branda que a de Temer quando altera as regras de auxílio para idosos de baixa renda, BPC, e os critérios para a aposentadoria rural e de trabalhadores urbanos mais pobres. Apesar disso, Neri reconhece que a proposta não se resume a combate a privilégios, como alega o governo, e vê espaço para regras ainda mais duras para militares e servidores. Nessa reportagem, vamos analisar como a reforma afeta diferentes grupos de renda em 4 pontos: idade mínima, cálculo dos benefícios, alíquotas de contribuições e as mudanças de BPC e aposentadoria rural. Mas, primeiro, damos um breve raio-x da desigualdade do rombo hoje.